Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A Polícia Federal apreendeu armas e equipamentos do garimpo ilegal em Terra Yanomami. A ação, que conta com o apoio das Forças Armadas e parte das medidas para retirar invasores que permanecem no território. Em novas operações, a Polícia Federal busca garimpeiros que insistem em permanecer na área, mesmo depois das operações do ano passado, ou que voltaram à maior reserva indígena do país neste período. O garimpo ilegal é uma das causas da crise de saúde na Terra Yanomami. Além das ações por terra, agentes fizeram um sobrevoo para mapear locais de invasão dentro do território. Foi a primeira operação desde que o governo federal anunciou no último dia 10 ações permanentes na Terra Yanomami. Ficou determinado que a presença das Forças Armadas e da Polícia Federal vai ser permanente na região. A Casa Civil anunciou ainda investimentos de 1 bilhão e 200 milhões de reais para ações estruturantes em 2024. Durante as novas operações, a Polícia Federal apreendeu armas, munição, coletes à prova de bala, rádios comunicadores e também destruíram um acampamento de garimpeiros ilegais. Não houve prisões. E o presidente Lula sancionou o programa Pé de Meia, que cria um incentivo a alunos de baixa renda para concluir os estudos. O governo ainda vai definir critérios, valores e formas de pagamento do benefício. Ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, o presidente Lula sancionou o programa Pé de Meia, medida que deve conceder uma poupança mensal para estimular estudantes de famílias inscritas no Cadastro Único a concluírem o ensino. Os valores serão depositados em conta, ser aberta no nome do aluno, que pode ser uma poupança social digital. Para a modalidade Educação de Jovens e Adultos, os estudantes elegíveis estão na faixa entre 19 e 24 anos. Um ato conjunto a ser desenhado pelos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Fazenda, Fernando Haddad, vai definir valores, formas de pagamento, critérios de operacionalização e uso da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar. Segundo o MEC, o objetivo do incentivo é enfrentar um dos maiores desafios atuais da educação, a permanência de jovens de baixa renda no ensino médio e o ingresso ao ensino superior. O ministro Camilo Santana informou que entre os estudantes mais pobres, menos da metade consegue conquistar o diploma do ensino médio. De acordo com ele, a redução da evasão escolar e o incentivo à conclusão do ensino são considerados fatores centrais para garantir o acesso dos jovens a melhores condições de formação profissional e emprego. Mais cedo, durante coletiva de imprensa para anúncio dos resultados do Enem de 2023, Santana revelou que o governo vai pagar um benefício extra para os estudantes que realizarem o Enem no terceiro ano do ensino médio. O Rio Grande do Sul está em alerta para novos temporais após uma noite de caos. A Defesa Civil informou que as chuvas intensas podem atingir quase toda a extensão do estado. E segundo os bombeiros, um homem morreu após a queda de uma marquise e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. Depois de um temporal com rajadas de vento acima dos 100 km por hora atingir o Rio Grande do Sul na noite de ontem, a Defesa Civil do Estado emitiu um novo alerta para chuvas intensas em quase toda a extensão do estado para esta quarta-feira. São esperadas ventania, descargas elétricas e possível queda de granizo. Os moradores devem ficar atentos aos alagamentos, cheias e córregos e inundações em regiões ribeirinhas e também podem acontecer na capital e no nordeste do estado, em cidades como Novo Hamburgo e Caxias do Sul. A Defesa Civil orienta a população que vive em áreas com histórico de alagamentos a procurar autoridades municipais para receber orientações a respeito do plano de contingência local. Os gaúchos também foram orientados a checar as condições dos telhados de suas residências e de árvores no entorno antes da chegada de um novo temporal. Todas as equipes da Defesa Civil de Porto Alegre foram acionadas depois da forte chuva atingir a capital gaúcha na noite desta terça-feira.
Árvores foram derrubadas pela força do vento, hospitais ficaram inundados, ruas foram interditadas, o abastecimento de água foi afetado e os bombeiros tiveram que atuar para ajudar a resgatar pessoas ilhadas. Segundo a Metsul Meteorologia, até a meia-noite desta quarta-feira, alguns bairros tiveram chuvas de 75 milímetros. A média histórica para todo o mês de janeiro é de 120 milímetros. E olha só, o Paraguai está vivendo uma onda de calor sem precedentes. As temperaturas passaram dos 40 graus Celsius no país, chegando a 43 em algumas regiões. Meteorologistas registraram uma série de recordes durante as primeiras semanas de janeiro. Até o fim do verão, o cenário é de mais calor tanto para o Paraguai quanto para a Argentina, a Bolívia e boa parte do Brasil. E nos Estados Unidos acontece o oposto. Pelo menos 9 pessoas morreram na onda de frio extremo que atinge o país. As nevascas causaram acidentes em vários estados. Quase todo o país enfrenta temperaturas abaixo de zero. A onda de frio, chamada de rajada do Ártico, fez com que algumas regiões chegassem a ultrapassar os 30 graus negativos. Especialistas alertam que a sensação térmica pode ser ainda mais intensa, o que pode levar a uma hipotermia. A previsão é que haja uma trégua no frio a partir de amanhã, mas no fim de semana a previsão é que as temperaturas caiam novamente, deixando os Estados Unidos em alerta. E olha só, a China anunciou nesta quarta-feira uma expansão de 5,2% no crescimento econômico em 2023. Esse resultado marca o ritmo mais fraco para o gigante asiático em 3 décadas, sem contar o período da Covid. O dado do Produto Interno Bruto, a soma de tudo que é produzido na economia, foi anunciado nesta quarta-feira. É o ritmo mais fraco de crescimento para o gigante asiático em 3 décadas, excluindo o período da pandemia de Covid. O dado havia sido antecipado pelo primeiro-ministro chinês Li Qiang em um discurso no Fórum de Davos, na Suíça. O governo chinês fixou uma meta de cerca de 5% depois de um aumento de 3% do PIB em 2022. A segunda maior economia do mundo segue afetada pela falta de confiança empresarial e pelo baixo consumo, somados à crise da dívida no setor imobiliário e ao desemprego entre os jovens. Pelo segundo ano seguido, a população da China encolheu. No ano passado, a China perdeu 2 milhões e 80 mil habitantes e agora a população chinesa é de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Em 2023, o país registrou a maior taxa de mortalidade em 50 anos e a menor taxa de natalidade já documentada. Os nascimentos no país vêm diminuindo há décadas como resultado da política que permitia que casais só tivessem um filho. Hoje, depois de mudanças, é permitido 3 filhos. Os novos dados levantam preocupações sobre o crescimento econômico do país diante de um número menor de consumidores e de trabalhadores. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você.